A Polícia Federal fez buscas na casa e no gabinete na Câmara do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Fontes informaram ao Jornal Nacional que a PF copiou as informações dos computadores do gabinete dele. 3 apresentavam programas que impediam a cópia e, por isso, foram levados. Ainda pela manhã, o parlamentar foi à Polícia Federal. Fui convidado a prestar depoimento, mas só vou prestar depois que eu tiver acesso aos autos. Eu não sei do que se trata, não tem como eu responder o que eu não sei, qual é o objeto. Além de buscas em Brasília, a PF também esteve em endereços de outros alvos em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão e Santa Catarina. Ao todo, 21 alvos. A Procuradoria-Geral da República afirma que há indícios do envolvimento dos investigados na realização de manifestações antidemocráticas, como pedidos de fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Eles são suspeitos de participar de uma rede que dissemina mensagens inconstitucionais contra a democracia e pregando desobediência, além de estruturarem atos contra a ordem pública. Todos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e muitos aparecem em fotos e vídeos com ele. O deputado Daniel Silveira escreveu em uma rede social em dezembro do ano passado: "É só falar em AI-5 que inicia a choradeira, a gritaria e o frenesi." No dia 7 de junho deste ano, ele incitou a desobediência à decisão do ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, que proibiu operações policiais em favelas do Rio durante a pandemia. Ações policiais nas favelas proibidas por quem não pode proibir. Se fosse eu, comandante-geral, ignoraria. O governador vai cumprir. A história nos ensina o que a ausência do Estado fez nas favelas. O STF é o retrato do que existe de pior no Brasil. Entre os alvos também estão os empresários Luiz Felipe Belmonte, advogado e um dos principais financiadores do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro pretende criar. Belmonte é o primeiro suplente do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Sérgio Lima, publicitário que atua junto com Bolsonaro na construção do partido Aliança pelo Brasil. Otávio Facuri, investidor do setor imobiliário, que também participa da criação do partido Aliança. O empresário já admitiu publicamente ter financiado manifestações pró-Bolsonaro. Os blogueiros e donos de perfis em redes sociais, Alan dos Santos, que aparece neste vídeo com Bolsonaro. Um dia após o ato antidemocrático que motivou a investigação em abril, o blogueiro postou: "Se criminalizarem os intervencionistas, então não vejo outra saída senão uma intervenção militar, pois estariam usando o Estado para impor a ideologia do discurso único." Alberto Silva, em julho do ano passado, ele disse que foi recebido pelo presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. O dono do perfil bolsonarista Ravox Brasil também tem fotos com o presidente e com o filho, deputado Eduardo Bolsonaro. Ele escreveu em 17 de abril em uma rede social: "Intervenção militar. Nós seguramos a responsabilidade e o mundo não tem que falar nada." A sociedade clamou. E depois a nação coloca o presidente Bolsonaro para realmente governar. Neste mês escreveu: "Não pode ir à praia. Não pode abrir comércio, não pode trabalhar. Vão mesmo permitir que os safados, corruptos, ditem regras na sua vida? Para, né? Desobediência civil." E escreve um palavrão. Camila Ábido, Walter César Silva Oliveira. Ele tem um canal na internet e defende a intervenção militar. Marcelo Frazão, Hernani Fernandes Barbosa Neto, Thaís Raposo do Amaral Pinto Chaves e Roberto Boni. Também foram alvos as empresas Novo Brasil Empreendimentos Digitais e Inclutec Tecnologia da Informação. Alexandre de Moraes determinou as quebras dos sigilos bancários de 11 parlamentares ligados ao governo Bolsonaro. 10 deputados federais: Daniel Silveira, Júnior Amaral, Otone de Paula, Carolina de Tone, Carla Zambelli, Alê Silva, Bia Kicis, General Girão, Giga Peixoto e Aline Sleutz, e um senador, Harold de Oliveira. O inquérito foi aberto no STF a pedido da Procuradoria-Geral da República há quase 2 meses, após atos no dia 19 de abril que tinham manifestantes defensores do fechamento do Congresso, do STF e da reedição do AI-5.
Vou começar então pelo assunto de hoje, a investigação sobre a origem de recursos e financiamento de grupos suspeitos de praticarem atos antidemocráticos. Mais uma vez, as operações da Polícia Federal hoje atingem aliados do presidente Bolsonaro. Na sua avaliação, de que forma o inquérito pode impactar o presidente, hein? O nível de calor com que o Bolsonaro tem introduzido essa crise política, ao lado da crise de saúde pública sem precedentes, ao lado da crise econômica, que não se está entendendo ainda o tamanho e a profundidade dessa crise, só se deve a uma razão: é o pânico que o Bolsonaro tem, pelas informações que ele já tem, de que sua família, seus filhos e ele próprio devem ser atingidos com tempos relativamente curtos, acho que nos próximos 6 meses. Um são os inquéritos que estão circulando ou estão perto de concluir no Ministério Público do Rio de Janeiro. Dali vão sair as evidências de envolvimento, não só no desvio de dinheiro, mas envolvimento com milícias. E os outros derivam da CPI, das fake news, no Congresso Nacional, que prorrogou por 180 dias, apesar do filho dele ter tentado, Eduardo Bolsonaro, ter tentado encerrar, e os 2 inquéritos que circulam, que tramitam no Supremo Tribunal Federal. A gente que tem informação sabe que todas essas iniciativas vão alcançar o Bolsonaro, através dos seus filhos, imediata e instantaneamente. Por isso é que ele introduz esse calor, né, tentando criar aí um efeito de chantagem sobre as instituições da República para tentar dissuadi-las de concluir o seu dever. Ministro, aqui é o Evandro Cini, muito obrigado por sua participação aqui no Visão CNN. Eu gostaria justamente então de continuar neste assunto falando sobre essas manifestações que foram às ruas nos últimos fins de semana, algumas delas aí inclusive superando, né, ou elevando o calor ali com lançamento de fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal, algumas faixas também consideradas inconstitucionais. Eu gostaria de saber do senhor de que forma que essas manifestações, elas de fato prejudicam o diálogo entre os poderes. Veja, como eu lhe disse, é um jogo muito mais de pressão e contrapressão do que uma ameaça real na minha avaliação. Não acho que na cabeça do Bolsonaro esteja longe a ideia de uma tentativa de golpe, porque é clara para mim a intenção dele de organizar uma milícia com frações das PMs nos estados, com pedaços da Polícia Federal e quebrando a hierarquia das Forças Armadas. Mas ele sabe também, porque tem muita gente ao lado dele que compreende com mais complexidade essa tentativa, de que não há condição nem interna no Brasil, veja, não há nenhum órgão de imprensa defendendo isso, nenhuma categoria econômica mais relevante, como foi no passado, nenhuma base social há internamente no Brasil. E, do seu ponto de vista de opinião pública internacional, também o Brasil sofreria um constrangimento absolutamente impossível num país que já está praticamente em parada cardíaca, do seu ponto de vista econômico. Portanto, ele está sendo aconselhado a não fazer isso, e daí vem esse jogo. Num primeiro momento, ele está fazendo pressão, porque ele teme também, eu deveria ter falado isso na pergunta anterior, o resultado do Tribunal Superior Eleitoral. Então é um conjunto muito mais de aparências em que ele não percebe o risco, porque se ele está nesse jogo de xadrez, de pressão e contrapressão, embaixo na rua, os fanáticos de lado a lado vão acabar se matando. E essa é a irresponsabilidade mais grave de um governante que não deveria jamais estar estimulando isso e sim tentando desarmar essa bomba, especialmente porque nós temos 2 tragédias gravíssimas acontecendo simultaneamente. Milhões de pequenas empresas, médias empresas, microempresas e milhões de empregos destruídos, e já chegamos próximos de 45 mil brasileiros mortos, com as simulações falando em 80 a 120 mil mortos ali por agosto. Mas tem gente que nasceu 40 anos depois do que eu vivi e quer dizer como devo governar o Brasil. Tá? Eu estou fazendo exatamente o que tem que ser feito. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Tá certo. Eles estão abusando. Demais. Tá? Isso está olhos vistos. Mas o que a gente quer pedir socorro, o ocorrido no dia de ontem, no dia de hoje, quebrando sigilo parlamentar, não tem história nenhuma visto numa democracia o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. Então agradeço a tua observação, Presidente, mas a gente só tá paro aqui para conversar com vocês, porque sempre vou ter tratado com respeito. Sim. E não devo nada para ninguém do que estou fazendo. Sim. Está chegando a hora de nós acertarmos
o Brasil no rumo da prosperidade e todos, sem exceção, entender o que é democracia. Democracia não é o que eu quero, nem você, o que um poder quer, o que outro poder quer. Tá chegando a hora, fique tranquilo. A sensação que a gente tem é que ele foi eleito e achando que uma eleição garante ao governante nenhum limite de natureza legal, de natureza constitucional, e ele se irrita, se fica absolutamente, enfim, transtornado porque decisões judiciais ou decisões legislativas admoestam de alguma forma a postura dele, como se não tivesse leis no país, né? Como se nós tivéssemos uma Constituição que existe justamente para impor limites aos governantes, né? O Bolsonaro é uma alma cebosa, mas a formação dele é de fascista. Ele já se gabou por aí, eu acompanho há alguns anos. Tal. Em 1993, eu era governador, ele propôs fechar o Congresso e eu, governador, deu uma entrevista no Jornal do Brasil, quem quiser olhar está aí no Google, dizendo que ele devia ser caçado e preso. 93. Enfim, mas o Brasil vai deixando para lá, está aí a serpente do ovinho que a gente não quis matar no nascedouro, como o Tom Cavalcante recomendava na questão do ferrorama, mas isso é uma piada para outra hora que o humor permite. Né? O Bolsonaro é essa alma cebosa, mas ele tem uma formação fascista, autoritária. E aí o fascista ele não consegue conviver nem com transparência, portanto a imprensa é inimiga dele, e nem com controles, e nem com potência, com a impotência. E aí é uma coisa da alma cebosa. Ele não consegue conviver com a impotência. Então ele achava que com a mão na caneta BIC da presidência da República, ele teria a potência de impor a vontade dele. E se dá mal diariamente, né, por causa desse negócio desagradável para ele que chama-se Constituição Federal.